Olá, boa tarde. Me chamo Fernando e vou apresentar um pouco mais sobre o meu projeto de iniciação científica, intitulado Desenvolvimento de Ferramentas Computacionais para o Estudo de Oscilação de Pressão em Motores de Foguete. Bom, o trabalho foi desenvolvido ao longo do último ano, né? Aqui são um pouco dos tópicos que serão abordados durante a apresentação. E para começar, eu gostaria de definir o que é instabilidade de combustão, né? Uma definição bem resumida, né? Que é trazida pelo Sutton em seu livro, muito utilizado nessa área de propulsão de foguetes, né? E ele define da seguinte forma: um motor híbrido bem projetado apresenta oscilações de pressão na câmara de combustão na faixa de 2 a 3%. Isto é, para patamares maiores do que isso, o motor é considerado instável para apresentar problemas estruturais. Ou seja, uma vez que a variação na pressão na câmara de combustão esteja acima desse intervalo, né, a gente considera que esse motor está instável e essa instabilidade pode gerar oscilações que sejam destrutivas para o motor, né? E isso é perigoso do ponto de vista tanto de engenharia, porque você perde tempo de desenvolvimento, perde tempo de testes, e além de muito dinheiro envolvido, já que não é algo barato de se fazer, né? Um motor de um foguete, e também é perigoso do ponto de vista humano, né? De perderem vidas ao longo de testes, de o próprio funcionamento nominal do foguete explodir, e se o foguete for tripulado pode acabar matando pessoas. Então é muito importante que muita ciência seja desenvolvida nesse contexto para entender e evitar a instabilidade de combustão. Bom, falando de motores híbridos, né, é importante lembrar que ele é híbrido porque ele contém o propelente na fase sólida e o oxidante na fase líquida, né, e o fato de ter o oxidante na fase líquida contribui para o primeiro tipo de estabilidade, né, que é o que a gente chama aqui de não acústica, que é gerada pela linha de alimentação de oxidante, ou seja, a entrada do oxidante através do injetor dentro da câmara de combustão, dependendo da forma que ela for feita, ela pode gerar uma oscilação na pressão na câmara, né? E o segundo tipo muito comum também é a instabilidade acústica, causada pela instabilidade do aproximamento da chama. Então, basicamente, esses são os dois tipos mais comuns de instabilidade de combustão em motores híbridos. Bom, falando do ponto de vista de embasamento matemático utilizado durante o projeto, né, a principal ferramenta matemática utilizada foi a transformada de Fourier, que ela é uma ferramenta que lhe permite mudar um sinal do domínio do tempo, do domínio da frequência, né, de forma que você consegue perceber em qual frequência está sendo a maior contribuição daquele sinal. Então, isso é importante para a gente entender qual que é a frequência dominante de oscilação no sinal. No contexto da instabilidade de combustão, a magnitude dessa frequência principal, que é resultado após a aplicação da transformação de Fourier, não é muito relevante. Mas em várias outras aplicações de engenharia e fora da engenharia, isso é muito importante. Bom, falando da metodologia, ao longo do trabalho dividi a metodologia em duas partes, né, que é a parte mais voltada para a organização e desenvolvimento do software, né, e a segunda para a parte de análises técnicas que foram acrescentadas ao programa, ou seja, as funcionalidades acrescentadas. Bom, falando sobre a parte de software, né, utilizou-se da metodologia de Scrum para poder organizar e melhor é, planejar o desenvolvimento do software, tanto em termos de remoção de problemas e aprimoramentos, né? E utilizou-se a plataforma GitHub, né, para gerenciar versões, para gerenciar código e também gerenciar o fato de terem dois alunos trabalhando no projeto, né? Então assim a gente conseguiu se organizar melhor e evitou de ter problema com desenvolvimentos isolados, né? Por fim, utilizamos o Python 3 como linguagem de programação na ferramenta, por ser uma linguagem amplamente utilizada no mundo acadêmico, né? É grátis, e também utilizamos o Qt Design, que é um software que facilita a utilização da biblioteca de Qt do Python, que é a PyQt5, né? Pensando na interface gráfica do software. Bom, do ponto de vista da análise técnica, né, quatro funcionalidades foram acrescentadas durante esse projeto, né? O primeiro é o algoritmo de sugestão da região do sinal a ser analisado, né? Ou seja, ele é um algoritmo que seleciona a parte mais relevante em termos de oscilação do sinal. Em seguida, a implementação de diferentes tipos de anelamento na transformada de Fourier, pensando em tentar capturar fenômenos transientes do sinal. Então, tem vários tipos de janelas costumeiramente utilizados, né? Então, aqui no código a gente implementou alguma delas para que isso seja uma ferramenta a mais para o usuário, né? A mudança do color map dos gráficos de resultados, né? Pensando em contextos em que a magnitude da frequência dominante após a transformação de Fourier seja relevante, né? O color map é uma forma de mensurar essa magnitude, né?
Então, em certas aplicações é mais comum utilizar certos tipos de color maps e isso pode variar. Então, a gente implementou essa funcionalidade pensando em aumentar o escopo do software para outras engenharias e outras análises. E, por fim, uma aba dedicada aos cálculos da densidade espectral, que é algo também muito relevante no contexto da estabilidade de combustão, para entender se há ou não instabilidade de combustão. É, né? Uma forma de você, ao longo de um teste, entender se isso está acontecendo ou não. Bom, do ponto de vista de resultados, né, aqui a gente pode ver o algoritmo de seleção de região em funcionamento. Né? Aqui embaixo a gente tem um sinal completo, né, de um teste estático de motor, e essa parte azul é a parte que o algoritmo criado selecionou do sinal. Né? Então entendeu que essa parte mais relevante para entender a variação de pressão na câmara. Né? E aqui na parte de cima a gente pode ver essa região cortada com um pouco mais de zoom. Bom, do ponto de vista das funções de janela, né, pensando na transformada de Fourier, né, aqui a gente tem uma ilustração desse mesmo sinal aqui que foi recortado, né, fazendo a transformada de Fourier considerando a janela quadrada, que é basicamente a janela que não faz nada. Né? E aí a gente tem um comportamento aqui apresentado. Só que quando a gente troca, por exemplo, usando a função janela Blackman, né, que tem todo um equacionamento por trás, você percebe que é um outro comportamento. Então, dependendo da aplicação, seja melhor você capturar fenômenos transientes com certo tipo de janela. Né? E aí foram implementadas 5 tipos de janelas diferentes, de acordo com a literatura que é muito utilizada nessa a parte de transformada de Fourier. Bom, do ponto de vista de color map, né, aqui a gente tem uma parte do software que trabalha com espectrograma 2D e 3D, né? E aqui a gente tem esse plot utilizando o mapa de cores Chat, né, que é um padrão da biblioteca do Python, né, de plots. E em seguida esse mesmo gráfico usando um outro tipo de color maps, né, que é o chamado Viridis. Daqui a gente percebe que muda, né, o range de cores, então isso pode ser interessante e foi implementado no software pensando em aumentar o escopo do software. Por fim, a aba de análise de espectro de sinal é uma forma de a gente entender como é que a frequência dominante varia com o tempo. Né? Então aqui a gente percebe que a frequência variou bastante e ela está muito correlacionada com a frequência que a gente vê no espectrograma. Né? Então a frequência estava muito alta aqui e no espectrograma a gente vê que estava bem escuro, então isso é bem relevante. Então, essa é uma forma de a gente entender ao longo do teste, caso essa análise seja feita em tempo real, como é que está evoluindo e se o motor está evoluindo para um estado de estabilidade de combustão. Bom, de forma resumida, esse foi um pouco do meu trabalho de iniciação científica. Muito obrigado.